Família, uma boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. A live de hoje é uma live muito diferente. Os seguidores mais antigos do canal já entendem, né, entendem mais o que eu vou dizer. Porém, seguidores recentes ou quem está caindo de paraquedas vai ficar um pouco perdido. Vocês podem observar o logotipo do nosso canal, que ele representa um planeta vermelho, um objeto vermelho, um planeta vermelho. Pois é. Então, eu criei esse canal, esse trabalho aqui na internet em final de 2018, justamente para falar desse objeto que vocês estão vendo no logotipo do canal. Esse, entre aspas, nesse planeta vermelho. Eu eu pesquisei bastante, fiz estudos e a respeito desse objeto, a ciência chama de planeta 9 ou planeta X. E daí eu resolvi criar esse canal e expor minhas observações, tanto é que eu acredito que entre 60% a 70% do público aqui do canal concorda comigo. Por isso que vocês se inscreveram, me acompanham desde quando eu tinha 1.000 inscritos, 5.000 inscritos, né? E porque vocês compactuam também, a maioria, com esse pensamento. E no decorrer dos anos, estamos vendo os eventos climáticos piorando, estamos vendo as guerras se alastrando, uma preparação para uma terceira guerra mundial. Eu até acredito que já podemos estar na terceira guerra mundial. E não um envolvimento não direto de mais nações, mas podemos dizer que já estamos no início da terceira guerra mundial. Tem professores de política também que acreditam nisso. Estamos vendo os eventos geológicos, a Terra não para de tremer, não foi só a Venezuela. Olhem, hoje ocorreu um outro terremoto, hoje dia 26/6, ocorreu um outro terremoto nas Filipinas, e provocou também muita destruição. Um outro terremoto de 5,4 no Caribe, tá? Vou falar disso no decorrer da live. Na Venezuela, até o momento, já foram atualizados, né, o número de mortos está em 600, e pode ser que passe de 50 mil, 100 mil. Então, 600 óbitos e mais de 50 mil desaparecidos. De acordo com a presidente venezuelana, num raio de uma base de 8 milhões de pessoas, de venezuelanos, foram afetados. Então, imagine que esse número vai subir. Vai subir. Talvez 100 mil, 200 mil óbitos com esse terremoto duplo, esses terremotos duplos que atingiram a Venezuela. Praticamente o que aconteceu, a falha existente ali, ela se moveu, ela juntou energia, e isso ela se moveu de uma forma tão brusca que ela fez isso, ó, isso rasgando. Então, o primeiro foi de 7,2, 39 segundos depois, um de 7,5. Então, foi isso, ó, chamado terremoto duplo na geologia. Tá, mas o que tem a ver esse objeto, esse planeta vermelho? O que acontece? A NASA, na década de 80, a NASA criou um, um, uma, uma tecnologia, criou assim como o James Webb, criou um satélite com tecnologia de infravermelho. Isso é usado para quê? Para monitorar e registrar objetos frios, objetos que não têm luz como o nosso Sol. Nosso Sol possui luz própria. Então a NASA construiu esse objeto e varreu todo o céu, né, parte do céu no espaço, e encontrou um objeto. E esse objeto estaria por vir. Esse objeto ele está por vir, ele vai entrar no sistema solar. E na época foi liderado pelo professor Dr. Robert Hamilton. Na época ele deu muitas entrevistas, acho que até alguns de vocês com certeza devem ter visto esse tipo de entrevista, na década, isso foi em 83. Satélites comuns, telescópios comuns, óticos, não conseguem registrar, somente com infravermelho, assim como o James Webb. E o telescópio infravermelho, né, IRAS, tá, ele conseguiu registrar um objeto, foi dada a distância, foi dada a massa, e eu vou mostrar a matéria para vocês aqui, eu já mostrei outras vezes,
Mas é bom mostrar de novo, inclusive para quem estiver chegando aqui no canal, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu e muitos de vocês aqui, nós acreditamos que as aberrações climáticas, elas não são apenas provocadas por ação humana, mas devido a esse objeto, ele entra de tempos em tempos no nosso sistema solar. E o astrofísico Carlos Moas Ferrada, já já eu vou expor o vídeo dele aqui, ele deixou bem claro tudo o que aconteceria nos próximos anos quando esse objeto estivesse se aproximando do sistema solar. Se aproximando. A Terra já sentia os efeitos, mesmo esse objeto estando bem distante, porque esse objeto é um objeto bem massivo. Ele recebe o nome de Hercólobos, Planeta X, de Marduk, diversos nomes. Os asteroides aumentariam. Estamos vendo isso acontecer. Vira e mexe, um asteroide ilumina o céu do nosso planeta, não é? Do nosso mundo. Vira e mexe, bólidos assim, transformam, né? Que convertem o dia em noite e assusta todo mundo. Os terremotos aumentariam, caos social e tudo isso, de acordo com a chegada desse objeto. E o senhor Camões Ferreira deixou bem claro que o anel de fogo do Pacífico iria estremecer com a aproximação desse objeto, inclusive o Mediterrâneo. O anel de fogo do Pacífico realmente é a placa do Pacífico, tem uma forma de ferradura, e se envolve aqui a Ásia, né, o Sudeste Asiático, as Filipinas, Taiwan, não é? Nova Zelândia, mas aqui, não é? As Filipinas, Nova Zelândia, Taiwan, Japão, Rússia, o Mar de Bering, Alasca, que vem descendo, descendo, descendo. Aí aqui, por exemplo, a Califórnia, América Central, Peru, Chile. Então essa ferradura ela ia o quê? Ela ia vibrar, então terremotos consecutivos, sem pausa. 6,5 na Indonésia, 7,9 no Japão, 8,4 no Chile. Fala de São André se move. Terremoto de 8, terremoto de 9. Alasca, Rússia, ia ficar estremecendo, vibrando. Enquanto isso, Mediterrâneo, Portugal, terremoto na Turquia. Então, seriam sinais de que a sua influência estaria mais forte em nosso planeta. A sua influência gravitacional, também não só isso, mas a sua energia, o seu campo magnético também estaria influenciando na inversão do campo magnético da Terra, nos polos magnéticos da Terra. Os polos magnéticos estariam se invertendo, estaríamos perdendo campo magnético, ou seja, realmente sinais terríveis, sinais terríveis. E aqueles que não estivessem preparados, meus amigos, iriam sucumbir, sucumbir. Porque as pessoas não teriam noção nem de comprar um powerbank, de ter um powerbank em casa, uma lâmpada, porque as pessoas estão completamente alienadas. Por isso que é importante você deixar o seu like, o seu joinha, tá? E há muito tempo que eu não falava desse objeto aqui, devido à correria, né, do dia a dia. No Japão, evacuação em massa do Japão devido a um super tufão, tá? Então, ou seja, está todo mundo sabendo que o Super Ninho, que promete aí provocar muitos danos, estragos, destruição. Na Europa, o calor também está eliminando muita gente na Europa, na França, tá? Eu não estou tendo tempo de falar, essa é a realidade. Eu não estou conseguindo ter tempo de tantas informações, não estou dando conta de dar tantas informações, porque os desastres são demais, são muitos, e vocês sabem disso. Quando eu comecei aqui em 2019, era um tornado aqui, era um incêndio ali. Agora não, meus amigos, não estou dando conta. Não estou dando conta, não estou dando conta. E já me falaram isso, Anderson, você não vai conseguir dar conta de reportar tantos desastres, tá? Então, meus amigos, é o seguinte, vamos nos preparar para as mudanças climáticas no Brasil, para o El Niño, tá? Vamos nos preparar, tá? Apontem a câmera do seu celular, não brinquem, é sério, não brinquem, não brinquem, aprendam, saibam o que tem que fazer, montem um kit de sobrevivência. Cada membro da sua família precisa ter um kit de sobrevivência, uma mochila de primeiros socorros. Aqui, ó, só apontarem a câmera para esse QR Code, tem muitas informações aqui. Muitas informações aqui. Informações básicas, mas que vai te ajudar pra caramba. Como estocar água, como montar um kit
sobrevivência, tudo aqui, tá? Tudo aqui. Muito importante. Como montar uma comunidade, vamos dizer, para instruções, né, de montar uma comunidade juntamente com seus vizinhos para suportarem períodos de catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso vai acontecer de novo esse ano. Tudo indica que vai acontecer de novo. Então não brinquem. Tenham noção do que fazer. Rota de fuga, tá? Então, meus amigos, ó, só você pegar a câmera do seu celular e apontar para cá. Parece que é Code. Ele vai ficar durante a live. E outra coisa, adquira esse equipamento. Não é brincadeira. Esse equipamento aqui é portátil, ele quebra um galho danado. Para você botar um carro, tem em casa, é bom ter mais de um. É bom também ter mais de um. O QR Code dele vai estar passando aqui, ó, no decorrer da nossa live. Não esqueça do joinha, não esqueçam do like e compartilhem essa live. Meus amigos, o Anel de Fogo do Pacífico está vibrando! Está estremecendo todo, todo, tá? Já já eu vou pôr a imagem aqui, um vídeo do senhor Carlos Moas Ferrada, que foi um astrofísico chileno, muito renomado. Ele conseguia prever terremotos, através de cálculos, ele previu que o cometa de Halley iria mudar sua trajetória, ele previu tudo isso. E o senhor Carlos Moas Ferrada, ele também já sabia desse objeto, que ele chamava de Hercólobos, tá? De planeta cometa, e disse que essa coisa vai destruir tudo. Vai destruir tudo. E essa coisa está escrita nos textos antigos. Os antigos viram isso. E tem professores da NASA que falam disso. Tá? Tem o Daniel Whitmire que escreveu um livro dizendo que uma estrela entrou no sistema solar e metralhou asteroides para cima da Terra e acabou com os dinossauros. Então é por isso que houve uma chuva de asteroides na era Jurássica. Então é por isso que vira e mexe ocorrem chuvas de asteroides aqui no sistema solar. Por isso que a Lua é toda esburacada de impactos. Por isso que aqui na Terra também, detalhes, são impactos. Tem crateras no nosso planeta de 10 mil anos, crateras gigantes, acho que até no Brasil, inclusive, 10 mil anos, 12 mil anos, e não de milhões apenas. Então essa coisa entra de tempos em tempos e acaba com tudo aqui. Tá? Porém, os sinais, são os meteoros que vão chegando de pouco a pouco, a inversão do campo magnético, os terremotos. Por isso que a elite mundial, ó, está fazendo bunkers. Por isso que o Elon Musk ele quer, ó, arrumar um jeito de ir embora daqui. O Elon Musk está preocupado. O Mark Zuckerberg construiu mansões. Não é apenas devido a guerras, outras coisas não, meus amigos. Não é. Não é, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizá-lo sobre os terremotos. Eu vou expor um vídeo do senhor Carlos Moas Ferrada aqui. Para quem não viu, uma entrevista na década de 90. Eu vou expor o vídeo do senhor Carlos Moas Ferrada aqui. Tá? E uma entrevista concedida a uma TV de Porto Rico. E tudo que ele disse aconteceu. Tá? E depois eu vou dar uma explicação mais ou menos do que essa coisa. Quando tiver mais tempo, vou na lousa, eu vou explicar mais ou menos a dinâmica desse objeto. Tá? Eu acredito que essa coisa é uma anã marrom. É uma estrela fracassada, uma estrela que não deu certo. E essa estrela, ela entra de tempos em tempos. A cada 12 mil anos essa coisa entra. Estamos aqui no sistema solar, essa coisa faz isso. Ela entra e sai. Depois de 12 mil anos, ela retorna, sai. Ela está presa no campo gravitacional do nosso Sol. Por isso que de vez em quando ela entra aqui. É uma órbita de um cometa. Só que, ao invés de ser um cometa, seria uma estrela. É uma estrela. Não é muito grande, mas essa coisa é pesada. Deve ter 20% do tamanho de Júpiter. Essa coisa é muito pesada. Muito pesada. As anãs marrons, elas são extremamente pesadas. Tem muita massa. Muito massiva. 20 vezes, talvez 30 vezes a massa de Júpiter. Então, a nossa ciência atual, pelo menos no meio científico, não tem muita noção do que é essa coisa. Talvez cientistas aí do governo oculto devem ter toda a análise científica dessa coisa, mas nós ou seja, o professor, não tem.
Porque isso daí é o quê? Isso daí é um segredo guardado, as 7 chaves. E o Vaticano sabe disso, através dos textos antigos. E o Vaticano sabe disso. Os padres jesuítas, eles sabem dessa coisa. É o absinto. Eles sabem dessas coisas, dessa coisa. Tá? Então, ou seja, muitos de vocês aqui, 70% de vocês acreditam nessa coisa aí. Tá? E eu vou continuar, na medida do possível, que eu também trabalho, eu não tenho tempo para isso, mas na medida do possível vou estar publicando para vocês palestras, pelo menos para a gente ter o essencial, para a gente se virar com o essencial. Embora que eu não sou sobrevivencialista, eu vou dando nó em pingo d'água. Assim que for sobrando tempo, eu vou publicando palestras, tá? Eu vou ensinando como você não ficar completamente nas escuras, porque tem pessoas que não têm vela em casa. Então eu vou ensinar como criar essas velas infinitas que duram várias horas. Várias horas. Não são infinitas, mas duram 20 horas. Eu fiz o teste. Dura muito tempo, com um copo de água e óleo. Eu vou ensinar. Tá? Eu vou passando as informações à medida do tempo. Tá? Meus amigos, vejam só o que está acontecendo com o planeta. Eu vou atualizá-los a situação da Venezuela. Realmente, parece que foi detonado armas nucleares na Venezuela, tá bom? Só peço joinha, só peço like. Uma boa noite para quem vem chegando. Me digam a cidade de vocês aí. Está fazendo muito frio na cidade de vocês, na região sul do Brasil, a coisa está feia, né? Pois é, fiz um vídeo avisando. Aqui no Rio de Janeiro também está frio, está um frio enjoado. Né? É complicado, né? Fazer o quê? É a estação, mas assim, essa massa polar ela está meio brutal, né? Embora que a estação inverno é normal, mas está fazendo. Vocês aí, muitos de vocês que moram no sul, estão reclamando aqui nos comentários, falando que está muito frio. Então, eu quero atualizá-los. Mais imagens dos terremotos que atingiram a Venezuela. Estão chegando mais imagens e vídeos, cara. Realmente são vídeos extraordinários. Né? São terríveis esses vídeos que servem o prédio balançando. A câmera registra prédio desabando durante forte terremoto na Venezuela. Já já vou expor o vídeo do astrofísico explicando melhor sobre esse objeto. O hotel desaba após terremoto na Venezuela. Veja o antes ou depois, né? Muito bonito. Um hotel muito bonito. Claro, até eu gostaria de ir para um hotel desse, para beira-mar. Não ficou nada. Não param de chegar vídeos. Temos aqui a Bíblia diz: o que há de nos salvar é a caridade. As pessoas comentando sobre as pessoas levando para o lado da religião, né? Do lado da fé, etc. Eu acho que essas pessoas não estão erradas, porque o que está acontecendo, eu não tenho vergonha de falar, são verdadeiras aberrações, anomalias. Eu não posso deixar de falar disso, porque eu sempre falei disso. Um shopping com muitas pessoas e o número de óbitos deve passar dos 100 mil com facilidade. E a Terra não para de tremer. Eu vou mostrar os sismos, né, de 48 horas para cá. E a minha preocupação também é com o Japão. Tenho preocupação com o Japão porque a possibilidade de acontecer, além de um super tufão que está para chegar, pode ser que aconteça algo grave no Japão. Tá? Porque já a placa do Pacífico todinha ela está requebrando. Ela está de um lado para o outro, dando pancadas. Então, uma hora é a América e do outro é a Ásia. Ela está dando porrada de um lado para o outro. É isso que está acontecendo.
Então, isso aí são cenas do filme 2012, né? Olha só, com um prédio de pé. Os prédios que se mantiveram de pé estão completamente destroçados. Completamente destroçados. Então, as equipes de resgate vão ter trabalho, né, para as equipes para fazer o trabalho. Estão acontecendo réplicas também, né, terremotos de 5, de 5,5, e aqueles prédios que se mantiveram de pé ainda vão cair. Tá? Olha só isso aqui, meus amigos. O meu compartilhamento é muito importante. Você também sendo membro, apoiador do canal também. Eu agradeço muito. Você sendo membro do canal. As moderadoras estão passando o link do Seja Membro. Ajuda muito no meu trabalho a continuar passando essas informações aqui, porque muita gente maqueia as informações e o nosso trabalho aqui é diferenciado, né? Eu não gosto de maquiar. Então, o seu apoio é muito importante, você também sendo membro, apoiador dos canais, não só do canal Olhos no Céu, mas do canal Olhos no Céu 2 também. Então, muitos grandes. ¡Está temblando, está temblando! Então, esses vídeos, alguns deles eu até mostrei para vocês, mas outros vídeos estão chegando, né? Estão chegando recentemente, como por exemplo esse aqui. Esse aqui eu não tinha visto, olha. É uma tristeza porque é uma área bem bacana, bem legal, de frente para o mar. Até eu, se tivesse condições, já comprar um apartamento na Venezuela de frente para o mar. Eu compraria. Por que não? Não é? Eu compraria. Mas vejam isso. Os estragos. Não é? Então, meus amigos, a gente vê, a gente observa que a Terra ela não está mais segura. Não tem mais lugar seguro. É triste porque até as pessoas que sobreviveram e perderam seus pertences, né, automóveis, suas casas, né, seus apartamentos, cara, é uma coisa triste, né? Uma coisa triste. E aí? O que essas pessoas vão fazer? Quem dará outras casas para elas, né? Então é muita dor, né? O mundo se tornou um lugar de dor. Então os terremotos, senhores, eles estão acima da média, você pode ter certeza. Eles estão acima da média. Eu vi algumas pessoas falando sobre explosão solar também, isso pode ter influenciado. Há muito tempo também que eu falo sobre a influência do Sol, quando ocorrem explosões solares, pode resultar em terremotos. Eu acredito nessa possibilidade. Inclusive, existem alguns estudos falando disso daí, alguns estudos científicos, que fazem ligação de explosão solar com terremotos também. Ali uma criança, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo tranquilo. Só que, olha só, eles perceberam que estava tremendo, todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Vamos aos últimos terremotos. Meus amigos, em 48 horas a Terra está chacoalhando, senhores. O que está acontecendo? Eu venho falando para vocês que a Terra está fora do eixo. Eu levantei de madrugada. No próximo equinócio eu vou fazer isso. Há alguns anos atrás, foi em 2020, acho que foi 2021, algo assim, levantei de madrugada. Viajei, procurei um lugar plano. Esperei o sol nascer.
e gravei vídeos da diferença, mostrando a diferença. O Sol era para nascer aqui, nasceu ali. Não nasceu a leste, como deveria na equinócio. A Lua apresentando formas estranhas. A Lua, ela está muito em direção ao norte. Por que ela tem apresentado formas, aspectos estranhos? Porque a luz do Sol não consegue refletir nela como era antigamente. Por quê? Porque a Lua está fazendo uma outra órbita. A Terra também está tombada. A gente está vendo a Lua com outro aspecto, parecendo uma bola de beisebol. Já fiz live sobre isso. Vai ter mais de 30 mil visualizações. Mais de 30 mil visualizações. Em 48 horas, vamos ao terremoto de Taiwan, hoje. Taiwan não, perdão, das Filipinas. Ele aconteceu bem no sul das Filipinas. Eu fiz um vídeo sobre isso à tarde no canal Olhos no Céu 2. Esse terremoto aqui, ó, 7 horas atrás, 6,5 de magnitude, estremeceu ali o sul, né, das Filipinas, também provocou destruição, né, desabamentos aí de prédios. Então esse de 6,5 nas Filipinas, em 48 horas, hoje, né, foi hoje. Porém, no Japão, vamos ao Japão. Hoje também no Japão, ocorreu esse terremoto bem próximo a Tóquio, de 5,8, cara. Foi uma pancada, hein? Foi uma pancada de 5,8. Essa área está perigosa, porque a força de Nankai, ela pode ser ativada por conta desses movimentos que a placa do Pacífico está fazendo. Então, os japoneses fiquem espertos. Então, brasileiros que moram no Japão, fiquem espertos, hein? Fiquem espertos. Porque a placa do Pacífico, e o Chile também, a placa do Pacífico ela já está demonstrando muita atividade no Japão. A pessoa sai da live e tal, fique na live, pô. Isso aqui é coisa séria. Tá? Já estou avisando. É uma possibilidade. E esse terremoto, há quase 2 dias atrás, de 6,9, também na região meio norte do Japão, né? Meio que nordeste do Japão, de 6,9. E hoje um outro de 6,8 próximo a Tóquio. Tá? Então, assim, pelo que eu estou vendo, há uma chance muito grande de acontecerem terremotos poderosos ali, tanto na América do Sul, como na Ásia. E aí, houve um terremoto também na Califórnia. Houve um terremoto na Califórnia também, de 5,6 de magnitude. Foi esse daqui. Vamos lá. Tem esse aqui, de 5,6 de magnitude. Em Redwood Valley. Essa área é extremamente perigosa também. Mas eu estou mais preocupado é com a América do Sul e com o Japão. Com a Ásia. E na Venezuela. Tudo isso em 3 dias, tá? Sem contar que houve um no Atlântico, você lembra? Acho que foi de 6 ponto alguma coisa, você lembra? 6,6 no Atlântico, você lembra? Uns 4 dias atrás, 5 dias atrás. Mas na Venezuela. Aí houve um também em Porto Rico, de 5,0, há 2 horas atrás. E na Venezuela não para de tremer. Os 2 terremotos na Venezuela. O de 7,2 e o de 7,5. Um de 4,4 também. Houve um de 4,5 próximo a Caracas. Tanto é que esses terremotos na Venezuela, o Brasil sentiu. Se ocorrer, por exemplo, um de 6, um de 6,5, o Brasil vai sentir de novo. Então, tudo isso acontecendo nos últimos dias. Terremotos poderosos. O humano está descarregando muita energia através da placa do Pacífico, tá? Então, ainda a placa do Pacífico, essa ferradura aqui,
estou passando o curso do mouse, ela está extremamente energizada. Extremamente energizada. E há estudos que a placa do Pacífico está toda rasgada, toda trincada. Falei disso aqui no canal também. Falei isso aqui no canal também. Quantidade de vulcões também, né? Algo incrível. Quantidade de vulcões também impressiona, né? Quantidade de vulcões que têm atividade. Tem mais de 60 vulcões, tá? Muitos vulcões, como vocês podem observar. Nossa, muitos vulcões. Uma hora eu vou parar para contar isso aqui. Eu vou expor o vídeo do senhor Carlos Moraes Ferrada. Eu acredito que alguns ainda não conhecem, né? Quem foi o senhor Ferrada. Ele alertou que toda essa ferradura iria vibrar quando a Terra estivesse exposta à presença desse corpo celeste. Não dentro do sistema solar. Quando estiver se aproximando do cinturão de Kuiper. Inclusive, planeta 9, anomalia no sistema solar pode indicar onde esse corpo celeste se encontra, né? Onde está esse corpo celeste. Matéria do Tecmundo. A NASA chama de planeta 9. Essa coisa está próximo a Órion. Já vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Então esse é o senhor Carlos Moraes Ferrada. Ele também foi marinheiro, tá? Ele tem formação em meteorologia, climatologia, geofísico, astrônomo, astrofísico. Tá? Os chilenos são inteligentes, até que até mesmo, né, o estudo, né, a carga horária de escolaridade das crianças no Chile, olha, eles estudam demais, tá? É tipo 8 horas por dia, tá? 8 horas por dia. Tá? Mas é assim. Los de Muñoz Ferrada continuaron confirmándose con el paso del tiempo. La serie de terremotos entre el 21 y el 25 de mayo de 1960. El poderoso maremoto que llegó hasta Alaska. El gran sismo de 1965 en Ligua. Y el terremoto de 1985 en Valparaíso, Chile. Son algunos de los aciertos que aún los científicos modernos no han podido explicar. Con su ciencia geodinámica, este genio científico ha superado todas las leyes de la astronomía moderna. A través de sus cálculos, no tan solo ha acertado numerosos terremotos, explosiones volcánicas y alteraciones climáticas en diferentes partes del globo. Además, ha descubierto nuevos cometas y planetas, descifrando trayectoria, masa, brillo, coloración, coordenadas siderales y tiempos orbitales con increíble exactitud, antes de ser vistos. Então vocês estão observando, né? Estão vendo que Carlos Moraes Ferrada não é qualquer pessoa. Não é qualquer uma pessoa. Então é isso que assusta. Então não é apenas profecias. Não, isso aí tem um amparo científico. Um amparo científico. Então é isso que impressiona. É por isso que eu criei esse canal. Tem muita lógica essa coisa existir e provocar mudanças. Porque a própria NASA fala desse objeto. A NASA não esconde ele. A NASA mostra ele. Só que a NASA fala que o planeta 9. A NASA fala dele. Só que ela distorce. Essa coisa é um planeta só, que vai passar por fora, entendeu? Porque não tem como esconder isso. Essa é a diferença. A NASA ela só que cobre o sol Con los grandes telescopios del mundo. Esto generó expectación mundial, causando que la Royal Astronomical Society of London reformara su política, declarando que por el caso poco usual del señor Muñoz Ferrada, todo nuevo cometa llevaría el nombre de aquel que lo calculó primero, y no del que lo descubrió por casualidad con un telescopio. Muñoz Ferrada también fue el primero en dar a conocer la trayectoria y perturbaciones por las cuales pasaría el famoso cometa Halley en su paso por nuestro sistema solar. Él indicó que a último momento el cometa alteraría su velocidad y pasaría más cerca del Sol. Efectivamente,
el 12 de febrero de 1996, esto se cumplió. El brillante cometa se adelantó 36 horas en su tiempo orbital y pasó más cerca del Sol, a 85 millones de kilómetros. Luego de 59 años de investigación, este gran científico estremece nuevamente las bases de la astronomía moderna y a sus 90 años de edad rompe el silencio para revelar la trayectoria y las terribles consecuencias que muy pronto Hercólubus, o cometa planeta como él le llama, causará sobre nuestro mundo. Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta. Porque usted nos habla y nos dice que es cometa planeta porque su movimiento no es algo normal, No, que tiene unas velocidades. es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa Como planeta. como planeta. Yo lo llamo entonces planeta cometa, o sea, un planeta con cola. Explica Muñoz Ferrada que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas. Posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Entonces aquí en este gráfico usted nos muestra, en el gráfico, ¿verdad?, de que en este lado está la Tierra, la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol, Sí, señor. y que él penetra en la órbita terrestre, aquí, pasando muy cerca de nuestra Tierra. Entonces tarda A desde 14 millones de kilómetros. 14 millones de kilómetros. Entonces acá usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta o el sol muerto. En ese sol muerto él gira. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces, además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad, que es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve muy Tiene tres rápido. velocidades, hombre. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a 3 velocidades. Una alrededor del Sol Negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita. A 300 kilómetros por segundo. O sea, un milésimo de la velocidad de la luz. Eso es rápido. Pronto acontecerá un evento que permitirá que el Hercólubus pueda verse a simple vista. Este cuerpo no va a pasar desapercibido. Todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Uf. Mucho. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Hercólubus. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? Las más terroríficas. Luego, Cada cual arrégleselas como pueda. Muñoz Ferrada pronostica 3 grandes terremotos. He calculado 3 puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan. El norte de la costa del Mediterráneo, Francia y España. La costa sur del Pacífico, de Valparaíso a Arequipa. Y Java, Sumatra y Borneo. Então, esse é o triângulo de Ferrada. Esse é o triângulo de Ferrada, a triangulação. Só está faltando o Mediterrâneo. Porque os terremotos estão acontecendo ali com intensidade. Aqui na América do Sul e também na Ásia. Então, quando esses 3 pontos ficarem com terremotos consecutivos, 6.0 na Itália,
6.5 no Chile, 7.0 no Japão, depois 8.0 na Turquia, que é o Mediterrâneo, e ficar triangulando os terremotos de mais de 6 sem parar, só para a gente ficar esperto. Estos puntos van a ser terremotos de carácter volcánico. El Hercólogos causará devastadores terremotos y provocará una gran transformación. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo, que hace 13.000 años que no penetraba y que 13.000 años atrás fue los tiempos de Atlántida perdida, tiene resonancia y efectos que a los reflejos, que a la debilidad. Queda el gran cambio. Ese gran cambio, el cual usted viene estudiando desde 1940, ¿verdad? Que viene estudiando ese astro. Van 59 años de documentación. Ese gran cambio es humano, además es a la Tierra, porque indica un cambio de polos. Es geofísico y humano. Geofísico y humano. Y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. Mas ele disse tudo. São tantas coisas que a humanidade não está preparada. É claro, a humanidade não está preparada. A humanidade não está preparada. A gente está vendo isso. Estamos vendo isso. E vai chegar uma hora, Copa do Mundo, Carnaval, mas o que? Os entretenimentos que não vai conseguir mais distrair o povo. O tamanho vai ser a dor. Vai chegar uma hora que não vai ter como mais distrair o povo. De tanto que a porca vai apertar. A porca já está apertando e vocês estão vendo. Então, meus amigos, daqui para frente, 2026. Já começou em 2020. 2026. Cambio viene. A porca vai apertar mais ainda. La destrucción viene. Y, más que nada, afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su... Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Você que chegou agora, caiu de paraquedas, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. Seu like, seu joinha é muito importante. Vou mostrar algumas informações. Uma anomalia gravitacional identificada no sistema solar externo pode ter sido causada por um corpo próximo com massa significativa, ou seja, o cinturão de Kuiper. Esse cinturão aqui, por isso que eu peguei vou usar esse simulador astronômico. Vemos aqui um cinturão de asteroides, que é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Porém, lá no final do nosso sistema solar, vemos um outro cinturão de rochas. Vou afastar um pouco mais. Um outro cinturão. Provavelmente um planeta foi destruído ali. Tá? Provavelmente 2 planetas foram destruídos. Um entre Marte e Júpiter. Com certeza houve uma grande colisão ali de uma lua que acabou colidindo com algum planeta ali. E esse cinturão aqui de asteroides, que é o chamado cinturão de Kuiper, com certeza algum outro planeta explodiu ali também. Pode ter sido uma colisão. Talvez, senhores, essas colisões, eu falo isso porque eu sou astrônomo, pode ter acontecido devido a esse objeto, que ele entrou no sistema solar e muda tudo. Quando o segundo Sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. O que tiver na frente, ele colide, ele arrebenta. Entendeu? De acordo com os cálculos, essa coisa não vai colidir com a Terra. Porém,
já vai arrancar a Terra da... Já está arrancando, né? Tombando, tirando do seu eixo de 23,27. Pode arrastar o planeta para cima do Sol, arrastar para longe do Sol, pode roubar nossa Lua, esse tipo de coisa. Mas antes dessa coisa vir, por exemplo, essa coisa ela pode estar aqui no Sistema Solar, no cinturão de Kuiper, desse onde está escrito Plutão, que é Plutão. Inclusive, Plutão foi desclassificado de um planeta, né, para um planetóide, para uma Lua. O diâmetro de Plutão é muito menor do que o da nossa Lua. Ele deve ter 1.000 quilômetros só. Nossa Lua tem 3.000 quilômetros de diâmetro. Então, 3.000 e pouco. O que o professor Robert Hamilton disse? Que Plutão, olha, vejam isso ainda, informação da década de 80. Eu não vejo nenhum bambambam da astronomia falar disso. Você sabe quem, né? Eu não vejo ninguém falar disso. O Dr. Robert Hamilton, Robert Sutton Hamilton. Ele disse que Plutão é uma lua abandonada de Saturno. E quando essa coisa passou, já estava saindo do sistema solar, ele roubou uma lua de Saturno e abandonou lá na frente. Então Plutão é uma lua de Saturno. Plutão e Caronte são luas de Saturno. E aí essa coisa... Essa coisa, de acordo com as informações, é o seguinte. Deixa eu voltar para o sistema solar. Vamos rapidamente aqui ao cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper, bem os confins do sistema solar, tem uma região do cinturão de Kuiper próxima a Órion, onde está a constelação de Órion. Órion é só uma referência, tá? Cadê o caçador? O caçador está bem aqui. Bem nessa imediação onde está o caçador, vocês conseguem ver? Está dando para vocês verem? Uma constelação, como se fosse alguém com uma flecha. As Três Marias. Pois é, as Três Marias é o cinturão de Órion. Então, bem na mediação de Órion, bem aqui nessas rochas, eu estou passando o cursor do mouse, bem aqui nessas rochas, essas rochas elas estão desorganizadas, porque elas eram para estar bem certinha, bem alinhada. Vocês estão vendo? Ó, bem certinho, igual um cinto, igual um cinturão, bem alinhado. Pois é. Porém, nessa região, próximo a Órion, caçador, que se localiza no sul do Equador Celeste, isso explicaria os equipamentos no Polo Sul, os telescópios no Polo Sul, ficaria melhor para ver essa coisa, tá? Então, bem nessa localização, apontado para Órion, as rochas elas estão o quê? Desorganizadas. Desorganizadas. O nome disso é perturbação gravitacional. Então, alguma massa está apontando ali. Então, deve ter alguma coisa ali. O Mark Brown e Constantin Beit, os astrofísicos da NASA, eles falam que essa coisa, de acordo com os cálculos matemáticos, estão a 20 bilhões de quilômetros do nosso sistema solar. 20 bilhões de quilômetros. Na década de 80 estava 80 bilhões de quilômetros. Então essa coisa está andando. Essa coisa está andando. E aí, como se não fosse suficiente, eu vou fazer um desenho no Paint explicando melhor o que é isso, tá? Site da New York Post, da New York Times, de 83. 30 de janeiro de 1983. Além dos confins do sistema solar, conhecido parece estar exercendo influência sobre os planetas Netuno e Urano. Alguma força gravitacional perturba continuamente os dois planetas gigantes, causando irregularidades em suas órbitas. Essa força sugere uma presença distante e invisível, um objeto de grandes dimensões que pode ser o tão procurado planeta X. As evidências reunidas nos últimos anos levaram grandes grupos de astrônomos a retomar a busca pelo 10º planeta,
eles estão dedicando mais tempo a observações visuais com um telescópio de 200 polegadas de observatório. Aqui na Terra também estou observando. De 200 polegadas de observatório Palomar, na Califórnia, e estão rastreando duas espaçonaves. A Pioneer também sofreu alteração gravitacional, tá? Que agora se aproxima da órbita distante de Plutão para verificar se variações em suas trajetórias fornecem pistas sobre a origem da misteriosa força e esperam que um telescópio embarcado em um satélite lançado na semana passada detecte assinaturas de calor do planeta, ou seja, lá o que for que esteja lá. Vai falar do IRAS, o satélite astronômico infravermelho. Não vou ler tudo isso não. O satélite astronômico infravermelho foi lançado em uma órbita polar. Por que uma órbita polar? Porque ele vem inclinado, né? Ele vem de óleo. Ele foi lançado de uma órbita polar e não equatorial. Geralmente, eles são lançados da linha do Equador. O satélite astronômico infravermelho foi lançado em uma órbita polar a 900 km de altitude na noite de terça-feira a partir da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia. Ele representa um investimento de 80 milhões dos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Diversos países uniram para criar esse telescópio infravermelho, né, o IRAS. Nos próximos 6 meses ou 7 meses, espera-se que o telescópio realize um amplo levantamento. Isso aqui é matéria antiga. Isso na época, aconteceu na época. Tá? Então, eu estou mostrando provas que realmente tem coisa lá em cima. De quase todo o céu, detectando fontes não de luz comum, mas de radiação infravermelha, invisível ao olho humano e amplamente absorvida pela atmosfera. Os cientistas esperam, portanto, que o novo telescópio mapeie milhares de objetos emissores de infravermelho que passaram despercebidos, estrelas, nuvens interestelares, asteroides e, com sorte, objeto que exerce atração gravitacional sobre Urano e Netuno. Ou seja, eu tenho uma outra matéria antiga que eu já mostrei isso algumas vezes e também em palestras. Tem diversos PDFs aqui. Jornal turco fala de Nibiru. Ele tem o nome de Nibiru também, né, mais conhecido. Seu like, seu joinha, muito importante. Pronto. Então vemos aqui o jornal turco falando de Nibiru. A Rússia fala do Nibiru. Só aqui no Brasil que vocês não têm informação, meus amigos. Só aqui no Brasil que não tem informações, cara. É Brasil e China que não tem informações. O misterioso planeta Nibiru, também conhecido como Planeta X, é o potencial nono planeta do Sistema Solar, segundo os cientistas. Ele gira, isso aqui é a tradução, tá? Que eu fiz. Ele gira em torno do Sol, em uma órbita longa, já vou fazer o desenho da órbita, vocês vão entender melhor, em um plano inclinado em relação à órbita da Terra em um período de 15 mil anos, é semelhante a Netuno em suas propriedades físicas e químicas. Os antigos textos, tem como ampliar isso aqui? Os antigos textos sumérios mencionam um evento celestial chamado Nibiru. É muito difícil entender o que está acontecendo na língua suméria e é chamado de encruzilhada ou planeta de transição, né? Nibiru significa aquele que cruza, tá? Então, ou seja, os sumérios falaram dessa coisa, registraram nas tábulas. Platão falava disso. Nostradamus, passado, escreveram a Bíblia de Coubren, falando do último apocalipse que teve, dessa coisa. A Bíblia chama de o dragão vermelho. O profeta João descreveu ele como dragão vermelho. No Torá, ele é descrito como uma estrela de Davi.
Tem muitos outros PDFs aqui. Vou deixar para outras lives. Aqui o Dr. Robert Hamilton, que é o chefe, ele foi chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos. Então não é qualquer pessoa que fala meia dúzia de bosta e todo mundo bate palma. Êêê! Não. Não. Não são esses aí, não. Não são esses aí, não. Robert Sultan Hamilton, no astrônomo em busca do planeta X. Tem um artigo aqui que mostra que o telescópio IRAS, ele pegou essa coisa. Foi esse aqui, viu? Esse artigo aqui. E o link é do site Washington Post. Só vou resumir isso aqui. O corpo misterioso foi visto 2 vezes pelo satélite infravermelho ao varrer o céu do norte em janeiro a novembro, quando o satélite ficou sem hélio, super frio, que permitia ao telescópio ver os corpos mais frios no céu. A segunda observação ocorreu 6 meses após a primeira e sugeriu que o corpo misterioso não havia se movido em seu lugar no céu, perto da borda oeste da constelação de Órion naquele tempo. Tá vendo? Está em Órion. E hoje, atualmente, isso foi na década de 80. A anomalia continua em Órion. Ele vem em linha reta, pô. Ele não vai passar por fora. Ele está vindo de frente. Porém, de uma forma inclinada. Vem do sul. Está vindo de frente do sul. É isso. É isso. Será que os terremotos vão ficar mais intensos no hemisfério sul? Mais ali na Taiwan, Filipinas, Chile, Peru, Venezuela. Vamos observar. Quem estiver gostando da live, deixa o joinha, deixe o like. Eu tinha até a foto dessa coisa aqui. Então vamos imaginar isso aqui, o nosso Sol. Pintar o nosso Sol. Vou desenhar o nosso Sol. Eu vou desenhar um outro corpo celeste aqui, uma outra estrela, tá? Vou pintar. Pronto. E o nosso céu, branco, esbranquiçado e tal. O que vocês estão vendo aqui, né? Estamos vendo 2 estrelas. Estamos vendo o nosso céu, nosso Sol, nosso sistema solar, nosso Sol, e um outro objeto que é chamado de Nêmesis, tá? Uma outra estrela que não deu certo, um objeto apagado. O que é o planeta X? O planeta X, ele orbita, como disse o astrofísico Carlos Mons Ferrada, para quem não entendeu, ele orbita as 2 estrelas, tá? As 2 estrelas. O nosso Sol, dos 2 sistemas solares, o nosso Sol e uma outra estrela apagada. Ele orbita, ele sai daqui, isso demora mais de 12 mil anos. Ele sai dessa estrela apagada, esse objeto também é apagado, os 2 objetos são apagados, ele entra no nosso sistema solar e sai. Essa órbita demora 12, 15 mil anos. E quando esse objeto ele está se aproximando, né, ele está se aproximando do nosso sistema, a Terra e o sistema solar começam a sentir, inclusive o nosso Sol. E aí o que acontece? Quando ele está se aproximando quando já entra no sistema solar, ele atinge uma velocidade muito grande. E vai embora. Então, quando vai chegando, se aproximando, por isso que ele não escapa. Ele fica fazendo esse movimento toda a vida. Porque ele está preso nos 2 sóis. Nos 2 sóis. Ele faz uma dança nos 2 sóis. As 2 estrelas. Que ele também é uma estrela, mas provavelmente uma estrela de massa menor. Tá? Então vemos 2 anãs marrons e o nosso Sol. Porém, essa anã marrom, que o Ferrada chamou de planeta cometa, vamos imaginar uma anã marrom que se move como um cometa. Isso se move como um cometa. Então ela vai fazendo essa órbita e ela vem bem do sul. E fica difícil para ver também.
e também é um objeto apagado, um objeto escuro que não tem luz própria. E aí, quando está se aproximando do cinturão de Kuiper e tal, ele ganha velocidade, ele ganha velocidade e vai acelerando. De 100 km por segundo, ele vai acelerando, 150, 200, 300, e passa rápido do sistema solar, provoca a destruição e vai embora. Então, quando vai chegando para Nêmesis, ele vai freando, diminui a velocidade, e vem retornando. Quando entra no sistema solar de novo, passa o cinturão de Kuiper, metralha um monte de asteroides para cima da gente, chega no cinturão de Marte e Júpiter, metralha mais um monte de asteroides, passa pelo Sol e vai embora. É isso. E aí, quando ele estiver entrando no sistema solar, se aproximando do nosso sistema solar, o que acontece? Aí já começa a tremedeira. A Terra fica. Por isso estão sendo registrados terremotos em Marte, terremotos na Lua, a Lua está rachada. Essa coisa. Provavelmente essa coisa. A Terra já começa a sair do seu eixo, a Lua já aparece em outro lugar, o Sol, e tudo isso está acontecendo. Esses são os pequenos sinais. Campo magnético vai para o saco, animais desorientados, vulcões explodindo de forma agressiva. Vocês se lembram do Tonga? Do vulcão Tonga? Ou já esqueceram do vulcão Tonga? Esqueceram? Da explosão marítima? Super explosão? Que a NASA ficou apavorada. Até os astronautas da ISS ficaram apavorados? Pois é. Por hoje é só. Eu agradeço a vocês aí pela... Então, seu joinha, o seu like é de extrema importância. Se inscrevam também no nosso canal Olhos no Céu 2. Eu vou deixar o link do canal Olhos no Céu 2 no topo dos comentários, tá bom? Eu vou deixar o link também desse material aqui para vocês acessarem no topo dos comentários, junto com o link do canal Olhos no Céu 2. Tá bom? Porque eu publico vídeos lá também. Tá ok? Não esqueçam o joinha do like, compartilhem. Até mais, até as próximas informações. Meus amigos, adquiram conhecimento. Começando por isso aqui. Ó, o QR Code vai estar bem aqui, ó. Bem aqui do lado. Até mais e que Deus nos ajude, né? Até Jesus mandou a gente se preparar para os eventos, não é? Pois é. Até a próxima.